Estimados alunos, nesta semana 2 do terceiro ano, o assunto continuando a questão sobre valores, mas agora como indagação valores universais ou relativos. Nós iremos estudar e ver e refletir se um valor, por exemplo, a amizade, do mesmo modo que ela é entendida aqui no Brasil, ela tem que ser entendida lá na China, lá nos Estados Unidos, no Japão, em todo mundo é de forma universal, ou a amizade depende do lugar, depende da região, da cultura. Então nós vamos estudar um pouco sobre isso. Então o tema, que é o tema da unidade que nós estamos estudando, e nessa semana 2, os valores, universalidade e relatividade. Então nós temos que pensar, os valores são os princípios que regem a nossa vida. Princípio é aquilo que nos move. Por exemplo, aquilo que se tem como princípio da vida, princípio da amizade, princípio da família, tudo que é um conceito que relaciona com a própria vivência nossa nesse planeta. É universal, ou seja, é de todos, serve para toda a cultura ou é relativo? Depende. Isso que nós vamos tentar entender isso em alguns aspectos, né? Assim, o PET, ele apresenta de início, ele sempre coloca alguns conceitos que são importantes para nós pensarmos enquanto entendimento desse tipo de matéria. Para mim entender a matéria é preciso alguns conceitos. Lembrando daquele vídeo dos conceitos, né? Conceito é algo mais pensado, elaborado, não é do senso comum, não é dito de qualquer forma. Virtude, por exemplo, sempre retoma Aristóteles quando é um dos filósofos que mais fala sobre a virtude. A virtude é aquilo que a gente faz, uma disposição nossa, da nossa alma, né, da nossa vida, para fazer o bem. E que a gente vai cultivando e cria assim um hábito na nossa vida. Prudência é atitude, a pessoa que, principalmente em assuntos mais delicados ou na relação do dia a dia com as pessoas, ela é mais ponderada. Então sabe o lugar, o espaço dela. Niilismo, que é um conceito importantíssimo para discutir valores, princípios. O que é niilismo? Nada. Ou seja, é um conceito que define do latim nada, aniquilamento. É do filósofo do Nietzsche, que quer dizer que até hoje os valores que a gente viveu aqui no Ocidente, eles são vazios. Eles têm uma casca, mas dentro deles não tem nada. Muitas pessoas mais conservadoras, que tentam sempre olhar esse lado discursivo da vida, dos valores, vai dizer que é o contrário. E é o Nietzsche que não tinha valor nenhum. Falando do Nietzsche, vai falar das pessoas que não têm valores, princípios, né? Aí aquele, coitado, ele não é casado, ele é desquitado, ou ele é alguém que é juntado só, o valor principal é o da família. Coitado, aquele vive totalmente por fora. E o outro que vive totalmente por fora vai dizer que aquele que parece que tem uma família vive na aparência, mas dentro mesmo ele não cultiva nada, que são elementos que pertencem ao cultivar a família. Então o niilismo aqui é entendido a partir da ótica do Nietzsche, que os valores que fingem ser valores, eles não são valores, eles são apenas uma casca, mas dentro deles não tem nada. Utilitarismo é quando o valor que move é a pessoa mais pragmática. O que quer dizer isso? Quando você faz algo, se tem um sentido, se é útil. Eu vou estudar isso daqui para alcançar nota, para alcançar aquilo que vai me fazer passar de ano. Aí você está sendo utilitarista. Não, eu vou fazer aquilo porque eu vou aprender, porque isso daí é importante para a minha alma, para o meu conhecimento.
aí você já tem um princípio de valor mais virtuoso. E o hedonismo é aquilo que eu faço pelo prazer pessoal, né? O prazer, ele é o que está no centro, é o principal da minha vida. Por isso que diz que nesse século, principalmente as gerações que vêm agora, são gerações mais hedonistas, ou seja, elas só fazem se algo tiver prazer. Se não tem prazer, não tem sentido nenhum, né? Então tá vendo que esses conceitos são importantes a gente ver para entender o que é valor. E aprender sobre valores é aprender o que significa ética e moral. Então um assunto importante dentro da filosofia, e que é um ramo da ética, é a bioética, que relaciona com o estudo da ética envolvido com a biologia. Aí é claro que são esses assuntos mais pertinentes, nem sempre tão fáceis de discutir, porque em sociedade as pessoas têm que ler mais, se informar. As pessoas têm que entender em uma ótica mais científica, mais da vida também, não precisa ser um cientista, mas relacionar ciência e vida. Agora, a pessoa que fica no senso comum e muitas das vezes é apegada a uma religião, mas de forma muito alienante, não uma religião consciente, mas pé no chão. Então ela vai discutir, por exemplo, como que ela vai conseguir discutir? Logo ela vai ter uma posição já fechada. Aborto já é do demônio. Isso daí não se discute. Inseminação artificial, nossa senhora, é do demônio ao quadrado. Escolha e pré-determinação do sexo, é do demônio ao cubo. E assim a pessoa não consegue discutir dentro da realidade. Porque existem nesses assuntos realmente situações de pessoas que aproveitam. Mas existe uma questão de saúde pública, uma questão de diversidade que precisa ser realmente discutido. E são assuntos muito interessantes, mas muito, muito espinhosos, e que estão no campo da filosofia, da biologia, e a ética está dentro da filosofia, e que relacionam nesse sentido, né? Então, uma questão nesse sentido, que precisa ver, porque as inovações da ciência, elas têm que estar integradas com a ética. Por isso que eu coloquei um X. A ciência, ela se desenvolve tanto que ela se desprende da ética. Aí você começa a criar qualquer coisa de qualquer maneira, não importando a sociedade, mas não importando os princípios religiosos. Que a religião ela é importante para controlar também o avanço da ciência. Um complementa o outro. Por isso que é esse maisinho, de complementar, né? O X é quando a inovação da ciência, quando a ciência está bem adiantada e ela esquece de forma até ética, né? Eu posso criar um outro ser humano no laboratório sem saber se ele vai ter sentimentos, se não, desde que seja um objeto. Aí pronto, cria-se uma visão do ser humano como uma máquina, né? E a questão política, ela é muito pertinente, ela tem que estar ajudando também, igual nós estamos vendo nesse momento agora de pandemia. Então, está mostrando que o Brasil investiu muito pouco em ciência, em várias áreas, por mais que invista, mas de forma a ficar dependente da China em várias questões de produção. Muitos países do mundo ficou dependente da China. E em relação também àquilo que pode ser as desigualdades sociais. Então está sendo uma amostragem, infelizmente, a custos de muitas vidas, o que realmente o nosso Brasil representa em inovação, em ética e em questão política. Essas três coisas têm que caminhar juntos, senão fica difícil mesmo. Então questiona-se qual é o preço que a sociedade tem que pagar por certos avanços tecnológicos e as implicações éticas e morais de seus resultados. Então os avanços tecnológicos, eles têm que ajudar a sociedade a amadurecer e ser mais sociedade mais humana, e não
que acontece, que muitas vezes tem que se questionar se o avanço tecnológico é para enriquecer laboratórios, enriquecer muitos empresários. Isso que é a complicação muito grande. Um tema, então, que aponta aqui no nosso material é sobre o aborto. Então, a lei hoje nossa no Brasil prevê que o aborto ele pode ser o uso indiscriminado, ou seja, conforme a lei ele pode acontecer quando a mulher sofreu um estupro, quando a vida da mãe está em risco e quando se identifica que o feto, a criança, ela não tem cérebro, né? Então anencéfalo. Nessas três condições, a lei prevê que a mãe tem o direito de poder escolher o aborto. Isso, a lei nossa brasileira prevê isso. Existe, sim, uma PEC tramitando lá, principalmente dos deputados mais conservadores, né, e da bancada religiosa, de poder derrubar isso, de não permitir. Existe, sim, uma PEC tramitando, não sei se é no... acho que é na Câmara dos Vereadores, dos Deputados, né, no Senado não, que tramita lá para derrubar até isso daqui, porque é previsto em lei. Então essa discussão ainda é aberta até hoje, porque é um tema muito espinhoso, muito difícil, porque até onde a mãe tem direitos, onde que é realmente que existe criança, o direito da mãe ou o direito da criança, tá vendo que são assuntos extremamente delicados, que aqui neste material apenas estamos apontando para a gente poder se abrir a esse tipo de discussão. Então você já pensou quais os motivos que levam à condenação do aborto? Então não é só dizer que a pessoa pode ou não pode, existem outros elementos que mostram que primeiramente a situação, quando a mãe chega numa situação de querer abortar, existem vários fatores, que o fator social também, de desigualdade do nosso país, contribui muito para isso. Ou a falta de formação, de educação nas famílias, independente se é pobre ou rico, muitas vezes pessoas de uma estrutura financeira boa, mas não tem uma estrutura formativa humana, né, para fazer certas escolhas. Mas quando o feto, então, se torna ser vivo, o material nosso aponta esse momento do tempo da fecundação, em que pode ser considerado, que é discutido ainda também, porque se a gente for pensar filosoficamente, o ser humano, ele pode ser ser humano desde o projeto de criação, desde o momento da fecundação, desde os momentos ali de 40 dias já da fecundação, de 4 semanas, 2 semanas. Então é assim, aquela pergunta quando se dava no primeiro ano, né? O que é o ser humano, né? Quais elementos que envolve. Então isso são as indagações que aparecem sobre valores, porque para estudar valor tem que rever aqueles conceitos mesmo, para discutir tem que ler mais, não ir no achismo, não ir, eu penso assim, porque eu quero assim. A mesma pessoa que defende uma ideia contrária, a hora que acontece com ela, ou com a filha, ou com algum parente, ela muda. Então você vê que não tem embasamento da vida e científico para sustentar uma opinião. Ela acha algo, não pensa, né? Acha enquanto não acontece com ela. Aí depois muda. Então esses são assuntos muito sérios que a gente tem que ler, conhecer as leis, o que vigora e o que implica, né? Então as atividades dessa semana baseada nesse sentido são 3 perguntas que vocês podem enviar para o meu e-mail ou no WhatsApp lá. Lembrando, eu sugiro então para vocês que possam fazer no caderno, porque aí vai ficar lá para quando a gente voltar presencial tenha
avaliação no caderno e possa usar o caderno, você copiou as atividades lá, não esqueça de colocar, mesmo que toda semana a gente vai fazer a atividade, precisa ter o cabeçalho, porque na hora de enviar a foto eu vou arquivar junto com o relatório de vocês. Então é um cabeçalho que não precisa colocar um debaixo do outro. Em seguida ali, em 2 linhas, você já escreve o nome da escola, seu nome, turma, data, professor, disciplina, semana 2. O que é a primeira pergunta? Então, pesquisa o seguinte problema. Você pesquisar se o Brasil está na vanguarda, está assim, realmente fazendo pesquisa, se ele está fazendo realmente pesquisa de produção de tecnologia na luta contra o câncer, o que impede então a diminuição do índice de mortalidade entre os pacientes em tratamento? Nós sabemos que o Brasil tem um desenvolvimento muito grande nessa área de superar o câncer, mas o que impede que poderia diminuir um pouco a mortalidade de tanta gente que detecta desde o início o câncer e morrem de forma prematura ou não? É claro que aqui está relacionado com a questão política, né, de falta de investimento, porque poderia ter muito mais investimento em hospitais, em leitos, nós estamos vendo isso agora, né, para que possa diminuir essa mortalidade, né. Entreviste o seu professor, sua professora de biologia, no caso aqui tem a Carol, né, vocês podem fazer essa pergunta para ela, vai matar ela, coitada, todo mundo perguntando. Mas tem a Carol e tem a outra professora também, que agora eu não esqueci o nome, a Bianca, né? Vocês podem perguntar à professora sobre o que elas pensam sobre transgênico, experimento com células tronco, ou seja, experiências genéticas. Qual que é a opinião dela? Ou vocês podem fazer a pesquisa também na internet, né? Pegar e colocar a opinião de vocês também. E o terceiro, a bioética, aborda a questão da responsabilidade e autoridade do médico frente ao direito e dever do paciente, bem como das intervenções e limites aceitáveis de certas experiências, tais como aborto induzido, inseminação artificial, eutanásia, clonagem humana, uso de animais e seres humanos como cobaias. Faça uma pesquisa sobre 2 desses problemas ou assuntos delicados dentro da bioética. Elencados acima, registre o resultado dos seus estudos. Então vocês vão escolher 2, ou sobre aborto, eutanásia, clonagem, inseminação artificial, e coloque aí uns dados em relação ao Brasil, né? Como que é essa questão, se é tratado, se tem lei, algumas informações desse sentido. Então, um abraço a todos, qualquer dúvida, tem os dias que nós vamos estar lá conversando no grupo, e também vocês podem me chamar lá no particular.